Oi, pessoal, meu nome é Maria, eu sou engenheira de Machine Learning no Itaú e sou embaixadora de computação quântica representando o Brasil no Girls in Quantum, e hoje é a nossa primeira série de episódios de computação quântica na língua portuguesa, então eu espero que vocês gostem. Um pouco do que a gente vai falar hoje a gente vai dar uma pequena introdução à computação quântica, diferenciar a computação clássica da computação quântica, falar um pouco sobre as propriedades, os casos de usos e o que a gente conclui disso tudo. É claro que a computação tradicional ela trouxe grandes avanços para a sociedade no que se diz respeito a novas tecnologias e também ao desenvolvimento de algoritmos, e ainda ela continua trazendo, mas ela tem um certo limite para lidar com dados muito complexos. O maior problema atual seria na velocidade de processamento desses dados, que as informações, elas talvez, com uma grande quantidade, ela não consiga ser processada. E aí, para isso, a gente procura novos caminhos para poder lidar com esses dados mais complexos, e a computação quântica se tornou um dos caminhos mais comentados atualmente, porque ela usa as leis da mecânica quântica para poder resolver esses problemas de processamento, já que a gente consegue utilizar componentes como superposição de estados para poder fazer o processamento ser mais rápido. E para entender a diferença e por que um computador quântico ele tem essa certa vantagem em relação ao computador clássico, a gente primeiro precisa entender como é processada a informação nesses dois tipos de computadores. No computador clássico, a gente tem o que a gente chama de bit, e o bit ele pode estar em dois estados possíveis, o 0 e o 1. Ele nunca pode estar nos dois estados ao mesmo tempo. Enquanto no computador quântico a gente tem o qubit, e o qubit ele é uma espécie de bit quântico. E o bit quântico ele mantém as propriedades do computador clássico, ele ainda também tem o 0 e tem o 1, mas ele também tem todos os pontos dentro dessa esfera, que a gente chama esfera de Bloch. E a esfera de Bloch, ela tem esses diversos pontos que não tem no computador clássico, e esses pontos, eles são o que a gente chama de superposição de estados, que seria o 0 e o 1 ao mesmo tempo. Falando um pouco sobre as propriedades da computação quântica, a gente tem a superposição, e a superposição é o que eu acabei de comentar, em que o 0 e o 1 eles estão ao mesmo tempo, até que eles sejam medidos. A gente também tem o emaranhamento quântico, que nada mais é que dois ou mais qubits que eles estão linkados, de tal forma que um afeta o outro, independente da distância que eles têm entre si. E a gente também tem a interferência, que basicamente é a probabilidade das ondas que os qubits podem tanto adicionar ou subtrair uns aos outros. E isso faz com que a gente aumente as chances de resultados corretos. Alguns casos de uso que a gente tem na indústria, na área da saúde, a gente tem a análise de exames médicos, nas finanças a gente tem a otimização de investimentos e também detecção de fraude. Na química a gente tem novas descobertas de remédios, e na IA cada vez mais o reconhecimento de padrões complexos. Então, o que a gente conclui sobre a computação quântica é que ela ainda está em desenvolvimento, mas ela tem uma possibilidade, um potencial de revolucionar várias áreas da indústria, seja na saúde quanto na inteligência artificial. Bom, essa foi a nossa primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.